No início do século VIII, a Península Ibérica, Espanha e Portugal tinham sido governados por 200 anos pelos visigodos, que invadiram a partir do leste da Alemanha. Eles eram um povo bárbaro governado por Roderico, o rei gótico da Espanha, cujo tribunal estava em Toledo. Por 708 anos depois de Cristo, os exércitos árabes haviam invadido e avançado pela África do Norte até o Oceano Atlântico. Todo o Marrocos foi subjugado, exceto Ceuta, que ficava em frente à Espanha, separada pelo estreito, uma distância de apenas 9 milhas. Um chefe africano, convertido ao Islã durante a invasão árabe de Marrocos, era um grande general chamado Tariq. Ele recebeu o posto de general nos exércitos árabes e o governo da Mauritânia, de Musa ibn Nusayr, o governador árabe do norte da África. Tariq havia se tornado amigo do conde Julian, governador de Ceuta, e descobriu que ele queria vingança contra seu mestre, Rodrigo, por desonrar sua filha. Assim, incentivado a invadir a Espanha, Tariq informou a Musa de sua intenção de cruzar o estreito para explorar as possibilidades de uma invasão. Em 710, um pequeno exército, sob o comando do general Tariq, composto por 400 homens e 100 cavalos, invadiu a Espanha, saqueou a cidade de Algeciras, bem como cidades vizinhas, e retornou à África, com seus barcos carregados de despojos. Com este evento, uma das épocas mais produtivas e progressivas da história mundial começou e continuaria por quase 800 anos. Através deste império dos mouros, foram lançadas as bases para muitas instituições da Europa moderna. Além disso, o caminho para as explorações dos espanhóis e portugueses, que levaram às descobertas no Novo Mundo e na África, foi preparado durante o tempo dos mouros em Al-Andalus, como o império deles na Europa veio a ser conhecido. O historiador Stanley Lane Poole afirma em The Story of the Moors in Spain: no dia 30 de abril do ano de 711 d.C., encorajado pelo sucesso da invasão de Tariq, Tariq liderou um exército de 7.000 homens, dos quais 6.700 eram africanos nativos, mouros, e 300 eram árabes. Após cruzar o estreito e desembarcar na costa espanhola, Tariq tomou um penhasco íngreme e ordenou que uma fortaleza fosse construída no local vantajoso. Suas tropas nomearam o local de Gabel Tariq, a colina de Tariq, que mais tarde seria conhecida como Gibraltar. Tariq continuou a capturar Algeciras e Carteia. À medida que avançava pelo campo, muitos nativos espanhóis se juntaram a ele ansiosamente para lutar contra os visigodos dominantes. No dia 18 de julho, Tariq, com cerca de 14.000 soldados, derrotou Roderico e seus 60.000 soldados. Quem eram esses mouros que conseguiram invadir e conquistar com sucesso o que era um reino forte e bem estabelecido no sul da Europa, o dos visigodos, que em seu tempo tomaram a Ibéria do Império Romano? Como vimos, as forças lideradas por Tariq eram compostas por africanos negros, berberes marroquinos e um pequeno número de árabes. Esses africanos, ao longo do tempo e através das conquistas do Islã, chegaram até as regiões do atual Quênia e Etiópia, na África Oriental, e Mali e Senegal, na África Sudoeste. O Império Mouro era claramente africano. Como o historiador Dr. Chancellor Williams os descreve, os mouros originais, assim como os egípcios originais, eram africanos negros. Conforme a amalgamação se tornava mais e mais difundida, apenas os berberes, árabes e mestiços, nos territórios marroquinos, eram chamados de mouros, enquanto os africanos mais escuros e de pele preta eram chamados de blackamoors. Eventualmente, a palavra black foi retirada de blackamoor. Como um erudito europeu daquela época os descreveu, as rédeas dos seus cavalos eram como fogo, seus rostos negros como breu, seus olhos brilhavam como velas acesas. Seus cavalos eram rápidos como leopardos, e os cavaleiros mais ferozes que um lobo no curral de ovelhas à noite. Todos nós estamos familiarizados com Otelo, o Mouro, de Shakespeare. Esses mesmos africanos e árabes eram seguidores de Maomé, muçulmanos. Como aprenderemos, sua lealdade inicial era para com Damasco, na Síria. Mais tarde, porque desenvolveram e exerceram seu próprio grande poder e influência no mundo islâmico, esse centro de lealdade e fidelidade se deslocaria para dentro de seu próprio Al-Andalus. Após as primeiras vitórias de Tariq, ele continuou a vencer mais batalhas e a conquistar mais terras e cidades.
Toledo, Elvira e Córdoba estavam entre as que caíram perante os exércitos de Tariq. Toledo foi realmente entregue ao invasor Tariq pelos judeus da cidade, que também lhe forneceram armas e cavalos. Segundo o historiador Stanley Lane Poole, Córdoba foi deixada sob os cuidados dos judeus, porque eles foram firmes aliados dos muçulmanos durante a campanha. Os mouros concederam grandes considerações aos judeus e nunca os perseguiram como os sacerdotes góticos haviam feito. Dentro de 3 anos, a conquista da Ibéria estava completa, e esses guerreiros mouros retiraram-se para a Espanha e prosseguiram para construir um novo reino. E que reino seria? A Europa e o que chamamos de mundo ocidental mudariam para sempre. O distinto historiador Basil Davidson declara que não havia terras naquela época, no século VIII, mais admiradas por seus vizinhos, ou mais confortáveis para se viver do que o rico reino africano, que tomou forma em Espanha. Quando Tariq e seus exércitos chegaram à Ibéria, a Europa estava no meio de sua era das trevas. Os visigodos que governavam a Ibéria na época, segundo Wayne Chandler, eram um povo vigoroso, um tanto bárbaro, que como cristãos acreditava em compensação religiosa por seus vícios. A palavra-chave aqui é bárbaros. Escritores da época oferecem descrições como: eles estão mais próximos dos animais do que dos homens. Eles são por natureza irrefletidos, e seus modos são rudes. Suas barrigas são protuberantes, sua cor é branca, e seus cabelos são longos. Em agudeza e delicadeza de espírito e em entendimento intelectual, são nulos. Ignorância, falta de capacidade de raciocínio e grosseria são comuns entre eles. Em outras partes da Europa, a vida era semelhante. Em sua História das Cruzadas, o escritor Maurisco Michaud descreve os prussianos do século XIII como apenas alguns estágios acima da selvageria. Em um ensaio, Edward Scobie escreve: os palácios dos então governantes da Alemanha, França e Inglaterra eram, quando comparados com os dos governantes mouros da Espanha e Portugal, pouco melhores do que as cavalariças dos mouros. Saint-Vantenque. Com a chegada dos mouros, começou na Europa uma época de civilização avançada e iluminação. Eles trouxeram consigo da África seu vasto conhecimento em muitos campos. Eles tinham acesso e se baseavam no conhecimento dos estudiosos africanos anteriores, egípcios, etíopes e os gregos. O reino de Al-Andalus estabeleceria instituições que perdurariam até os dias de hoje e serviriam para enriquecer e iluminar a Europa. Lendas e mitologias foram criadas através das quais o povo do mundo islâmico e da Europa cristã garantiria até agora suas identidades, crenças e valores. Lendas como a Canção de Rolando da França, Rei Arthur e as Cruzadas, Lancelot e o Cavaleiro Negro, São Maurício, um santo padroeiro nas tradições dos povos germânicos, Antar Tuzirid, o grande cantor, músico e estilista mourisco, vieram da época deste grande império. Ciência, filosofia, navegação, matemática e mais eram ensinados e desenvolvidos. As culturas da Espanha, Portugal, Sicília, França, Grã-Bretanha e dos países eslovacos foram todas positivamente influenciadas por esse contato. Nós também, em nosso tempo, devemos creditar nossas vidas e cultura a esses mouros. As cidades de Córdoba, Toledo, Granada, Sevilha, Coimbra e Lisboa foram suas maiores realizações, pois incorporaram todas as outras contribuições e foram as mais duradouras. De acordo com Stanley Lane Poole, aprendemos: Córdoba, no século X, era muito parecida com uma cidade moderna. Suas ruas eram bem pavimentadas e havia calçadas elevadas para pedestres. À noite, podia-se caminhar por 10 milhas à luz de lâmpadas, ladeadas por uma extensão ininterrupta de edifícios. Isso foi centenas de anos antes de haver uma rua pavimentada em Paris, França, ou uma lâmpada de rua em Londres, Inglaterra. A população de Córdoba era de mais de 1 milhão. Havia 200 mil casas, 800 escolas públicas e muitas faculdades e universidades. Córdoba possuía 10 mil palácios dos ricos, além de muitos palácios reais cercados por belos jardins. Havia até 5 mil moinhos em Córdoba, numa época em que não havia nenhum no resto da Europa. Havia também 900 banhos públicos, além de um grande número de banhos privados, numa época em que o resto da Europa
considerava o banho como extremamente pecaminoso e a ser evitado tanto quanto possível. Córdoba também era agraciada por um sistema de mais de 4.000 mercados públicos. A Grande Mesquita de Córdoba, outra estrutura grandiosa, tinha um teto escarlate e dourado com 1.000 colunas de pórfiro e mármore. Era iluminada por mais de 200 candelabros de prata, contendo mais de 1.000 lâmpadas de prata, que queimavam óleo perfumado. Imagine uma cidade no século X, com postes de iluminação pública. Os habitantes de cidades mouriscas, como Granada, Córdoba e Toledo, nos séculos XII e XIII, desfrutavam de um estilo de vida que só seria alcançado em Paris ou Londres séculos depois. A Grande Mesquita, ainda conhecida pelo seu nome islâmico, a Mesquita, é um dos grandes sítios islâmicos em Córdoba. Já não é usada como mesquita. De acordo com a tradição, a mesquita original foi construída em um local que era compartilhado com a igreja cristã. Stanley Lane Poole nos diz que, entre as grandes belezas arquitetônicas de Córdoba, a principal mesquita ocupava e ainda ocupa o primeiro lugar. Foi começada no ano 784 pelo primeiro Abd al-Rahman, que gastou 8.000 peças de ouro, obtidas dos despojos dos godos. Hisham, seu filho piedoso, a completou no ano 793 com os lucros do saque de Narbonne. Cada sultão sucessor acrescentava alguma nova beleza ao edifício. Também localizado em Córdoba está o Alcázar, um grande palácio iniciado em 1328 pelo rei cristão, Afonso XI. Este palácio é significativo porque foi construído durante o tempo em que os mouros ainda reinavam na Espanha. Seu estilo arquitetônico e jardins foram principalmente influenciados pelos estilos dos mouros. É claro, neste caso, o quanto a influência moura permeava a vida de Al-Andalus, mesmo após a derrota dos mouros locais. Monarcas. Foi no Alcázar que o último dos reis mouros, Boabdil el Chico, de Granada, viveu como prisioneiro dos monarcas católicos, rei Fernando e rainha Isabel. E foi aqui que esses mesmos monarcas receberam Colombo antes de ele iniciar sua primeira viagem. Em Granada, ainda podemos encontrar alguns dos mais impressionantes, belos e importantes palácios e fortificações deixados por este império, particularmente a Alhambra e o Generalife. Ao olharmos para a Alhambra, vemos um complexo de palácios que inclui a fortaleza da Alcazaba. As primeiras referências a fortificações neste local datam de 888 a 912, durante o reinado de Abdallah, o emir de Al-Andalus. Esta referência é a um castelo que protegia suas tropas. Depois de ser abandonado, foi reconstruído e ampliado. Aprendemos no ensaio de Dário Rodrigues, pelo judeu Samuel Ibn Nagrela, com o propósito de proteger o bairro judeu. Em 1238, a construção do complexo, como se tornou, foi iniciada por Muhammad I. Ampliação, fortalecimento das fortificações e aprimoramentos continuaram de geração em geração, até o reinado de Muhammad V, no final do século XIV. Quando Fernando e Isabel tomaram a Alhambra em 1492, declararam-na uma residência real, como testemunho de sua conquista dos mouros. Isso iniciou a manutenção e preservação do Palácio Mouro, o único que permanece quase intacto e bem conservado até hoje. Utilizando sistemas avançados de drenagem e irrigação, reservatórios e aquedutos, os mouros mantinham o campo circundante fértil e produtivo, e estabeleceram redes eficientes de comercialização, transporte e comércio. De acordo com Jean Carreau, os mouros também trouxeram o campo para suas cidades com jardins fantásticos, parques, pátios internos exuberantes e um fornecimento constante de água pura. Os jardins nas cidades mouras, tanto públicos quanto privados, eram conhecidos como paraísos, um termo adequado para descrever essas maravilhas botânicas exóticas. A roda de água foi outra contribuição significativa dos mouros para a vida de Al-Andalus. Os restos de uma de suas rodas podem ser vistos hoje no rio Guadalquivir, em Córdoba. Este aprimoramento, com seus extensos sistemas de irrigação,
não apenas permitiu o cultivo de culturas existentes, mas também a introdução de novas culturas, como algodão, arroz, cana-de-açúcar, tâmaras, gengibre, limões e morangos. Também possibilitou o acionamento de máquinas e o desenvolvimento de jardins e paisagens de beleza incomparável. A água foi utilizada para beneficiar a população em geral. Através das imagens que vemos no Generalife, com suas fontes e cascatas, podemos confirmar o nível de desenvolvimento tecnológico sofisticado que os mouros introduziram e refinaram em Al-Andalus. Um dos mais óbvios e importantes foi a introdução dos banhos e o hábito de se banhar. Durante a chegada dos mouros, as pessoas na Europa eram desencorajadas a tomar banho tanto por poderes religiosos quanto chamados poderes médicos. Pregava-se e acreditava-se que, ao expor os humores, elementos espirituais pseudomédicos do corpo, tornava-se vulnerável a maus espíritos que traziam doenças. A água desempenhava um papel muito importante no ritual religioso dos mouros. Água pura e limpa era usada não apenas para limpar o corpo, mas para melhorar, embelezar e enriquecer a terra e o ambiente, além de fornecer uma música para enriquecer a alma. Resumindo esta primeira parte, aprendemos que os mouros chegaram à Espanha no ano 711 da era cristã como conquistadores. Eles se estabeleceram ali e começaram a construir o novo reino de Al-Andalus, uma civilização de grande aprendizado e realizações arquitetônicas. Junte-se a nós, enquanto exploramos em maior detalhe na segunda parte as maneiras notáveis pelas quais os mouros preencheram a lacuna cultural entre as civilizações antigas do Egito e da Grécia e as da era moderna. O legado dos mouros é vasto e profundamente enraizado. Na verdade, os mouros lançaram as bases para a civilização do sul da Europa e influenciaram grandemente outras culturas da Europa ocidental. Na ciência, matemática, música, literatura, etc., os mouros trouxeram revelações de ponta, bem como o conhecimento antigo do Egito e da Grécia. As universidades e escolas que foram criadas e desenvolvidas em Al-Andalus tornaram-se conhecidas em todo o mundo por seu refinamento. As poucas universidades existentes na época no restante da Europa rapidamente adotaram os padrões de seus líderes mouros e começaram a copiar e colecionar livros mouros para abastecer suas bibliotecas. Em seu livro A Espanha Mourisca, Richard Fletcher escreve sobre este legado. Os beneficiários mais afortunados desta convivência não foram nem os espanhóis cristãos, nem os muçulmanos, mas sim os bárbaros incultos além dos Pirineus. O papel criativo da Espanha islâmica na formação da cultura intelectual europeia ainda não é suficientemente apreciado. Além de tudo, é uma história bastante notável. O conhecimento científico e filosófico da antiguidade grega e persa foi herdado pelos árabes no Oriente Médio. Traduzido, codificado, elaborado por estudiosos árabes, o corpus foi difundido pelo mundo culturalmente unificado do Islã clássico nos séculos IX e X, até alcançar os limites do mundo conhecido no Ocidente. E, lá na Espanha, foi descoberto pelos estudiosos do Ocidente cristão, traduzido para o latim, principalmente entre 1150 e 1250. E canalizado para irrigar os pastos secos da vida intelectual europeia. A redescoberta das obras de Aristóteles por essa via mudou decisivamente a mentalidade europeia. Dispositivos de navegação, como o astrolábio, tornaram possíveis as viagens de descoberta para o leste e oeste. O trabalho de Newton teria sido inconcebível sem o conhecimento de matemática transmitido através da Espanha. Os avanços na ciência médica do século XVII foram baseados na observação e prática árabes. A liderança da Europa em engenhosidade e criatividade, a fábrica vital na história do mundo durante os 6 séculos que antecederam o nosso,
foi em grande parte baseada no aproveitamento inteligente das oportunidades oferecidas pela civilização islâmica. E isso veio através da Espanha. A Espanha islâmica não era apenas uma parte exótica do Oriente, pitorescamente ancorada na Península Ibérica, que deixou alguns restos bonitos para os turistas fotografarem. Ela teve um papel significativo na formação da civilização do Velho Mundo. O historiador John G. Jackson, em seu ensaio O Império dos Mouros, afirma: a educação era universal na Espanha moura, sendo oferecida aos mais humildes, enquanto na Europa cristã, 99% das pessoas eram analfabetas, e até mesmo reis não sabiam ler nem escrever. Você tinha mulheres mouras que eram médicas, advogadas e professoras. Estudiosos judeus estudavam com os mouros e depois iam para a Inglaterra e fundavam uma escola científica no que mais tarde se tornou a Universidade de Oxford. Os mouros forneceram o conhecimento e os judeus o coletaram. Os judeus foram intermediários, os mouros e os cristãos estavam em conflito, e os judeus formaram uma ponte entre eles. O Sr. Jean Carreau afirma: os árabes trouxeram o trabalho do Egito dinástico e da Grécia clássica de volta para a Europa ao traduzirem para o árabe as traduções gregas dos textos egípcios, assim como as obras dos próprios pensadores gregos. Ao contrário dos teólogos cristãos, que proibiam os estudiosos de considerar ideias fora dos cânones eclesiásticos prescritos da época, Galileu entrou em conflito com essas restrições. O Islã acomodou novas ideias com graça e uma tolerância civilizada. Aço, nomeado pela cidade de Damasco, era usado na fabricação de espadas. Lâminas de espada, fabricadas em Toledo, superavam todas as outras produzidas na Europa em qualidade e aparência. Essas mesmas espadas foram mais eficazes nas conquistas mouros. Em Al-Andalus, havia grande respeito pelos direitos humanos. Tolerância racial e religiosa existia para o completo benefício do império. O estudioso Jean Carreau escreve: Senandieu Esibingorigrai. Durante seu longo mandato como governantes, os mouros estabeleceram um padrão de simbiose pacífica em seu tratamento tolerante de cristãos e judeus. Durante séculos, muçulmanos, cristãos e judeus viveram lado a lado e, em muitos casos, casaram-se entre si a ponto de inúmeras famílias serem parte muçulmana, parte cristã e parte judia. Os ensinamentos do profeta também enfatizavam repetidamente que povos de todas as raças e cores eram iguais aos olhos de Alá. E esses ensinamentos não eram apenas pregados, mas muitas vezes praticados. As mulheres não eram discriminadas e desfrutavam de um lugar ativo e importante na sociedade. Flora Shaw aponta: é interessante notar que nos dias de Maomé na Espanha, as mulheres mouriscas não estavam confinadas, como no Oriente, a haréns, mas apareciam livremente em público e participavam de todos os movimentos intelectuais, literários e até científicos da época. Havia mulheres poetas, historiadoras e filósofas, assim como mulheres cirurgiãs e médicas. Foi esta atitude de tolerância pela qual os mouros se tornaram mais renomados. Isto permitiu a difusão do conhecimento e o crescimento de estudiosos africanos, europeus e judeus, como Maimônides e o príncipe Henrique o Navegador. Estes estudiosos fizeram contribuições significativas e são lembrados hoje. E, finalmente, citando Edward Scobie, a miscigenação racial em Portugal, assim como na Espanha e em outros lugares da Europa que estiveram sob a influência dos mouros, ocorreu em grande escala. É por isso que os historiadores afirmam que Portugal é, na realidade, uma terra negroide, e que, quando Napoleão afirmou que a África começa nos Pirineus, ele quis dizer cada palavra que pronunciou. Começando com Tariq, as histórias dos mouros abundam com heróis e suas lendas. Eram pessoas de todos os tipos: guerreiros, filósofos, matemáticos, artistas. A cavalaria e as lendas dos cavaleiros em armadura reluzente vêm até nós disso. Tempo. Um dos mais conhecidos desses heróis é Antar. De acordo com o estudioso Ivan van Sertima, ele tinha um pai árabe e uma mãe etíope, e se tornou com o tempo o herói nacional dos árabes. Ele é mais ou menos como o Rei Arthur na tradição inglesa, mas na verdade mais importante porque foi uma figura mais histórica. Após sua morte, os feitos de Antar foram registrados em uma forma literária intitulada O Romance de
Antar. E segundo A.O. Stafford, no The Journal of African History, Antar, na sua forma atual, provavelmente precedeu os romances de cavalaria tão comuns no século XII na Itália e na França. Outro desses heróis mouros, que é lembrado no mundo muçulmano até hoje, é Ziryab, nascido na Mesopotâmia no ano 789. Ziryab, ou Melro, era um cantor que se tornou uma das pessoas mais influentes de todo o Império Mourisco de seu tempo. Ziryab é creditado não apenas pela finesse de sua voz, mas também por ensinar ao povo de Córdoba estilo e bons modos. Durante o reinado dos mouros, houve tensão e guerra contínuas, seja por ataques de reis cristãos ou conflitos internos. Após a morte de Abd al-Rahman III, que foi o primeiro verdadeiro unificador de Al-Andalus, o país caiu em ciclos de anarquia e lutas de poder entre vários reis muçulmanos locais, chefes e tiranos. Finalmente, o rei de Sevilha apelou aos almorávidas por ajuda. Conforme relatado por Lane Poole, uma nova revolução berber havia ocorrido no norte da África e uma seita de fanáticos chamada Marabutos, ou Santos, almorávidas, como os espanhóis os chamavam, havia conquistado todo o país de Argel ao Senegal. Eles são praticamente do mesmo tipo de pessoas que Tariq e seus seguidores, e estavam suficientemente prontos para atravessar a água e conquistar a fértil província da Espanha. Mas esses novos conquistadores rapidamente se entregaram aos seus novos confortos, e em 20 anos foram sucedidos pelos almohadas. O impacto final do Islã, no entanto, deve ser medido também em termos dos desenvolvimentos políticos que a sua presença na península trouxe consigo. Em primeiro lugar, entre estes está o esforço de séculos dos cristãos em direção ao sul, e o esforço político-religioso para eliminar a presença do Islã na península, o que é chamado, em resumo, de reconquista. As cruzadas desempenharam um grande papel na dissolução e eventual derrota deste império. No livro Guia do Peregrino para Santiago de Compostela, publicado pela Italica Press, temos a história de um dos casos mais destacados das reconquistas ou cruzadas. Apenas as regiões mais ao norte da península, além das frutíferas planícies centrais altas, permaneceram não conquistadas pelo Islã. O clima rigoroso e frio, a natureza montanhosa inóspita e o ambiente hostil contribuíram para sua exclusão dos domínios de Al-Andalus. Não é de se estranhar que nestas províncias do norte, a oposição ao Islã tenha lançado suas primeiras raízes. Em 997, Al-Mansur invadiu Santiago de Compostela, incendiou a cidade, destruiu a ala sul da igreja e levou seus sinos para Córdoba. A intervenção de Al-Mansur foi terrível, mas de curta duração. O bispo Pedro Macéus iniciou a reconstrução imediatamente. Do livro de Richard Fletcher, com a conquista de Córdoba em 1236, os sinos que Al-Mansur havia saqueado do santuário de São Tiago em 997 foram enviados de volta para a Catedral de Santiago de Compostela. Em Portugal, os mouros foram derrotados. De Os Mouros e a Expansão Global de Portugal, de Edward Scobie, William Dean Ted Cage. Os mouros governaram e ocuparam Lisboa e o resto do país até bem dentro do século XII. Eles foram finalmente derrotados e expulsos pelas forças do rei Afonso Henriques, que foi auxiliado por cruzados ingleses e flamengos. A cena desta batalha foi o Castelo de São Jorge. Hoje, ainda se mantém de pé, olhando sobre a cidade de Lashbuna, como os mouros chamaram Lisboa. Finalmente, em 1492, com a queda de Granada veio o fim do Império Mouro em Al-Andalus. As chaves da Alhambra, em Granada, foram entregues pelo califa Abu Abdallah, também conhecido como Boabdil, ao rei Fernando e à rainha Isabel. Isso marcou o fim de uma das maiores experiências da história da humanidade.
Devido aos avanços e explorações dos mouros, a época do Renascimento na Europa foi possível. As explorações com os navegadores espanhóis e portugueses ocorreram graças aos avanços dos mouros. A reconquista ou cruzadas chegaram a um fim dramático. Junto com as chaves da cidadela vieram tumbas e manuscritos inestimáveis, que seriam espalhados e queimados. Boabdil havia rendido este último posto avançado mouro sem lutar, e sua mãe, de pele escura, Aisha, o repreendeu amargamente, dizendo: "Chore como uma mulher, pelo que você não defendeu como um homem." Em Granada, Fernando e Isabel concederam aos mouros o direito de continuar suas vidas e sistemas na Espanha. Eles eram responsáveis apenas perante os tribunais mouros, mantinham seus costumes e religião, e os convertidos ao Islã não deveriam ser reconvertidos como cristãos. Mas depois de apenas 10 anos, os monarcas espanhóis voltaram atrás, em sua palavra. Recebemos de Jeanne Carril a rainha Isabel de Castela, cujo zelo religioso e ganância por propriedades confiscadas de mouros e judeus superaram as de seu marido, revogou este acordo. Foi Isabel quem nomeou o infame dominicano espanhol Tomás de Torquemada como inquisidor geral. Ela também assinou o édito ordenando a expulsão dos judeus em 31 de março de 1492. A partir do momento em que a tinta secou sobre aquela ordem, o destino dos mouros também estava selado. Seria apenas uma questão de tempo, até que chegasse a vez deles de serem expulsos à força. Esse precedente estabeleceu uma tradição de traição e racismo que foi adotada por todos os colonizadores europeus que vieram na esteira dos espanhóis e perduraria durante a Era Colombiana. De Stanley Lane Poole, em 1492, o último baluarte dos mouros cedeu diante da cruzada de Fernando e Isabel. E com a queda de Granada, toda a grandeza da Espanha caiu. Por um breve período, de fato, o reflexo do esplendor mouro lançou uma luz indireta na história da terra que outrora aquecera com seu brilho ensolarado. Depois, seguiu-se a abominação da desolação, o domínio da Inquisição e as trevas em que a Espanha foi mergulhada desde então. E mendigos, frades e bandidos tomaram o lugar de estudiosos, comerciantes e cavaleiros. Tão baixo caiu a Espanha quando expulsou os mouros. O declínio dos mouros na Espanha sinalizou o fechamento do mundo antigo e possibilitou a chegada da Era Moderna. As grandes explorações dos portugueses e espanhóis, e mais tarde dos ingleses, franceses e holandeses, foram aprimoradas pelo conhecimento dos mouros. O astrolábio, uma invenção dos mouros, deu a esses marinheiros e navegadores confiança para empreender tais viagens arriscadas. O piloto da primeira viagem de Colombo era de fato um mouro. A experiência e o legado dos mouros permitiram ao resto da Europa uma saída da sua idade das trevas. Edward Scobie declara: sem o conhecimento, intelecto, aprendizado e brilho artístico dos mouros africanos, este renascimento em Portugal nunca, e repito, nunca teria acontecido. A influência mourisca está viva hoje em dia na Espanha e em Portugal. Nesses países, basta ouvir a música do fado e do flamenco para perceber essa influência. Caminhar nas suas ruas e entre os vestígios dos castelos mouros, que são valorizados como seu patrimônio. As pessoas também refletem os mouros ainda. O fato teimoso permanece que, no auge de seu poder, o Império Mourisco na África se estendia desde a metade ocidental da Argélia, através do Marrocos, e até o sul do Ghana, enquanto na Europa, este império se estendia da costa atlântica de Portugal pela Espanha e através dos Pirineus até o Vale do Ródano, na França. E agora? 5 séculos após a queda de Granada. A variedade de cores e tipos raciais que se vê nos rostos da população contemporânea desta região, desde loiros, de olhos azuis, passando por vários tons de marrom, até negros, não é tão diferente do que era no Império Mouro do século X. Apesar de novas infusões genéticas por migrantes e sucessivas ondas de colonos, durante uma viagem recente que fiz a Portugal e Espanha, disseram-me, na região do Algarve, no sul de Portugal, que as pessoas dessa região eram africanas, enquanto as pessoas do norte eram
europeias. Com a queda deste grande império e as iniquidades da Inquisição espanhola, veio o fim da dominação da África. Após a queda de Granada e a subsequente expulsão dos mouros e dos judeus, a intolerância e a injustiça do racismo prevaleceram. Concluímos com comentários de John Carreyrou. A Academia Ocidental tem caracteristicamente relutado em abordar a questão da importância histórica dos mouros. Muito pouco foi oferecido na sala de aula. O destino amplamente obscuro dos mouros, no entanto, não se deve à sua insignificância na história e desenvolvimento da civilização ocidental, mas sim ao julgamento passado sobre ele, por inveja de sua grande influência. Enquanto a maioria dos estudantes do ensino médio e universitários estão familiarizados com o Renascimento clássico da Europa, completo com a literatura greco-romana e a arte de Michelangelo, poucos deles já ouviram falar do Renascimento científico na Europa, que ocorreu durante a Era Medieval nos séculos XII e XIII. Por trás do iluminismo científico da Europa, encontramos muitos muçulmanos africanos. Na verdade, descobrimos que a própria base e estrutura da ciência e academia ocidentais é construída sobre a erudição dessas pessoas conhecidas como mouros. Usando os frutos do conhecimento antigo, que essas pessoas, principalmente muçulmanas, haviam preservado das culturas de Kemet, Egito e Grécia, os mouros e árabes desenvolveram ainda mais a sabedoria antiga, além de criarem novas áreas de ciência e filosofia. É a intenção e propósito deste esforço participar das tentativas de corrigir esta omissão e fornecer uma introdução para esses mesmos estudantes ao tempo e às pessoas notáveis dos mouros.